Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Agora são meio-dia e 4 minutos, dia 8 de abril de 2020. E falaremos aqui sobre ações, benchmarks nacionais, internacionais. Espero que você goste, seja útil na sua formação como investidor. Nós temos o site toptraders.com.br. Você colocando o nome e e-mail, clicando em enviar, automaticamente começará a receber o informe cenário, que é o meu bloco de notas matinal. E aqui no nosso canal no YouTube tem o Seja Bem-vindo à Bolsa, um treinamento com qualidade digital de som e imagem. E na descrição dos vídeos você tem o nosso link para o Telegram gratuito. Eu posto sempre uma mensagem com voz todos os dias pela manhã. Pessoal, vamos aos estudos então. Começar hoje aqui pelo IFNC, que já está na tela. Nós temos um cenário misto mundo afora. Ontem as bolsas americanas arrefeceram no final. Aí tem uma consequente queda na Europa. Mas os futuros americanos estão em alta firme, o que reflete de algum modo aqui no Brasil. Ontem o nosso mercado estava muito mais forte que o mercado americano. O mercado brasileiro chegou a bater quase 80 mil pontos. Aí o índice americano recuou, nós recuamos juntos, e agora os índices americanos recuperam, a gente não recupera junto. São coisas da renda variável, né? Qual a explicação, né? Então era pra gente estar batendo 80 mil pontos nesse momento, se fosse com base no que aconteceu ontem, sim. Porém, entretanto, todavia, não é o que ocorre, mas isso não significa que o cenário altista não está mantido. Nós temos o IFNC, que é o índice setor bancário, numa região chave, né? Claro, nós temos uma sombra superior que traz algum incômodo no candle de ontem, mas nós teremos um pivô de alta se houver um rompimento de 8825, né? Ontem chegou a bater 8831, veio bem nessa região. E se romper o pivô, consequentemente teremos um rompimento de um triângulo simétrico, né? E também da média móvel de 21 períodos. Então é um ponto chave. Então vai ter briga aí mesmo. Aí temos... Eu acho que esses estudos estão até mais completos aqui no Cartezinha. Temos BBDC4. Ele traz, como nós sabemos, um ombro, cabeça a ombro invertido. A neckline eu considero essa linha mais fina, riscada aqui em roxo. Tem um outro triângulo também simétrico rompido. Então nós temos um oco invertido e dois triângulos rompidos. E o fato de hoje peitar o candle de ontem, né, que ele foi altista, mas fechou na mínima, é um sinal de que a compra está realmente viva e a fim de empurrar os preços para cima, pelo menos no curto prazo. Aí nós temos YouTube 4. YouTube também tem o ombro, cabeça, ombro invertido. Não é tão visível o triângulo menor, mas o maior sim. Aqui na verdade já é um misto de ombro, cabeça, ombro invertido com triângulo descendente. Essa força que os bancos mostram hoje é muito interessante, depois de uma aproximação da média de 21 ontem, sentindo essa região. O movimento mostra, digamos, uma teimosia no bom sentido da compra na recuperação de preços. Aí nós temos BB AS3. Nesse caso nós temos o oco invertido e os dois triângulos, né? Esse daqui é o triângulo menor. E está rompendo nesse momento novamente, assim como fez ontem no intraday, o triângulo maior, e aí vai ter a média aqui. Quer dizer, uma região
nos ativos em geral que tem peso no Ibov, alguns até que tem um peso menor, são regiões absolutamente decisivas e alguns já rompendo esses pontos relevantes no curto, quem sabe até no médio prazo. Aí falemos de Petro e Vale. Petrobras vai subindo a ladeira, pessoal, é um padrão que me agrada. As médias estão prestes a se cruzarem em modo compra. Uma LTA respeitada, uma expansão seguida de contração e um movimento de alta. Eu vejo com bons olhos esse movimento em Petrobras. Vamos ver como está aqui o petróleo, crude oil WTI. O crude oil WTI ele fez um recuo e já reage, talvez para a formação de um pivô. E se nós entendemos essa região 25,14, 25,20 aqui como um eixo de W, é um pullback, né? Seguir temos o Brent Crude Oil, um movimento que se assemelha a um mastro bandeira, segurando na média de 21. E aí voltamos para a Vale ou Valerie. Então temos aqui Vale 3. A Vale ontem havia rompido um pivô a 44,57 no intraday e voltou. Mas eu não vejo como... Alguns podem dizer, puxa, isso daqui é um rompimento falso, tal, na Vale, é um topo duplo, vai voltar aqui para baixo. É uma ideia que passa. Mas devido à conjuntura que a gente tem acompanhado, acho difícil. Por enquanto, acho que seria algo precoce assim de se pensar. Mas não é uma ideia descartada. Eu acho que o investidor tem que ficar atento. Talvez colocar o stop a partir de amanhã, abaixo da mínima de hoje, se houver fechamento. É uma técnica que a gente sempre comenta na Vale, pessoal, que costuma dar muito certo. Ok? Então vamos falar sobre o DI, a gente já falou sobre o FNC. DI 1F25. O mercado passa aquela ideia de que o pior já passou, né? Para quem conseguiu sair vivo aí desse movimento de crash, ou para quem está líquido, chegando agora. Juros, eles não o juro, o DI, o F25, o DI ele não consegue passar as médias, então acho que tem uma pressão baixista aqui de fato. Não. Aí temos Via Varejo. A gente sempre faz como destaque. Aparentemente consolidando uma simetria em V para depois configurar um fundo duplo. Movimento interessante. E aí vamos falar do dólar. A gente vai ter fluxo cambial. O dólar... o Banco Central deu uma declaração forte, né, que pode pressionar a moeda. Então o dólar vem em baixa, realmente indicando um rompimento falso dessa região e abaixo da média de 5. Então o caminho mais natural seria o teste da média móvel de 21 períodos. Então tem algum espaço para corrigir ao longo da semana. E no intraday é um movimento interessante, né? Um canal de baixa, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo. Teoricamente, vem aqui para baixo. Ainda mais está perdendo 5,190, né? É isso que nos parece. Aí nós temos aqui o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Aparentemente um movimento de pullback. Back no bom sentido, não me interpretem mal. Até esse topo, para voltar a subir. Topo anterior. Nós temos o USD BRL, que a galera de Forex usa, indicando o rompimento falso da máxima do dia 18, uma pinça de topo, quer dizer, tem espaço para cair aqui, pelo que nos indica a divisa. Perfeito?
Hoje a gente vai ter fluxo cambial. Falando nisso, vamos observar o fluxo aqui nos contratos futuros e no Ibov à vista também. Caríssimos, índice futuro. Semana que vem tem vencimento, né? Ontem os estrangeiros saíram de uma posição de menos 38,266 para menos 36,980. Institucionais 36,855 para 37,127. Mercado à vista, os estrangeiros continuam vendendo, isso já há muito tempo, desde a reta final de 2018. Né? Então agora eles acumulam vendas de 2.372.958. E no dólar que teve uma mudança de mãos, né, que pode configurar realmente o topo da moeda, que atingiu o máximo histórico recentemente. Né, houve uma mudança, os estrangeiros ficaram comprados no dólar há muito tempo, os institucionais, especialmente os bancos vendidos. Agora a gente tem estrangeiros vendidos em 62.954, institucionais comprados em 83.777. Ok? Então falemos dos benchmarks internacionais. Nós temos aqui o VIX. Na semana passada, essa trajetória descendente do VIX, que é o índice do medo de volatilidade norte-americano, da S&P, digamos assim que já era um indício forte de que nós teríamos uma semana de alta para as bolsas. E mesmo a reação de ontem, ela não me passava confiança. Eu acredito que continue derretendo como gelo. Não perto da churrasqueira, mas pouco a pouco. E aí nós temos o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York, o BOVA11 de lá. Houve um rompimento de um triângulo, né? E assim, naturalmente, o rompimento de 26 e 46, que é a máxima do dia 26, colocaria, ou quem sabe colocará em breve, a EWZ num outro patamar. E naturalmente o rompimento da média de 21, mas um triângulo num fundo, principalmente depois de trabalhar de maneira complexa, assim, né? Não foi um susto, algo sorrateiro. É um padrão muito forte, na minha visão. Aí temos S&P. Ontem o mercado doméstico estava mais forte que as bolsas norte-americanas, ou as bolsas americanas estão mais fortes que o mercado doméstico. Aqui nós temos gap de fuga, ilha de reversão, pivô rompido. E hoje é aquele famoso candle que coloca em xeque o que nós tivemos ontem. Quer dizer, ontem parecia que, poxa, é o fim do repique, vai começar a descer, aí o candle de hoje diz não, os compradores estão na área. Né? E é uma leitura que a gente vê de maneira alinhada também no Dow Jones, ó, conservando cabeça de pivô, acima da média de 21. O CLT acho que nem se aplica mais. Ilha de reversão mantida. Então, assim, o que as bolsas nos indicam nesse momento, apesar de ser algo, né, colocado em xeque por toda a conjuntura, mas é que nós temos uma reversão e não uma abertura de espaço para um repique. Tem rompimento falso, por exemplo, no índice Nasdaq. Tem gap de fuga, tem ilha de reversão, tem pivô rompido. Então, é isso aí que a gente vê. E a mesma leitura no S&P. As bolsas americanas alinhadas é um cenário que me agrada. Existe uma homogeneidade, um movimento racional que, digamos assim, ele não é de um determinado setor ou da área de tecnologia ou da área industrial que envolve o Dow Jones. É uma recuperação homogênea. É assim que eu vejo. Aí, pessoal, temos a Bolsa de Londres. Ela não demonstra, óbvia e naturalmente, a mesma força que a gente vê, por exemplo, nas bolsas americanas, mas é uma configuração importante, dá até uma ideia de mastro bandeira, de um pivô que poderá ser rompido. As bolsas americanas já romperam
Dois candles fortes e um candle que corrige, ainda respeitando a metade do corpo do anterior, então não vejo nenhuma grande fraqueza nas bolsas na Europa. No caso do índice DAX, já está acima da cabeça do pivô, já está acima da média. E situação semelhante ao índice FTSE a gente vê no índice CAC. Qual seria o ponto que eu romperia pivô aqui no índice CAC? 4543. Perfeito? Eu gosto quando contrai assim antes da expansão. Dá tempo das pessoas se posicionarem, não fica aquele camarada de fora que de repente se frustra, tem volume, tem negócios, né? E aí quem compra muitas vezes fazendo médio, já comprou preço médio para cima, uma situação que me agrada. E a bolsa da China, houve uma leve queda, mas nós temos triângulo rompido, média de 5, apontando para cima, 2 fechamentos consecutivos acima da média de 21. Então acho que no curto prazo, pelo menos, pessoal, o negócio é para cima, ok? E antes da gente falar de Ibov, Ibova11 mini índice, vamos falar um pouquinho do setor. Eu estou fazendo setores, umas 3 ações por dia, espero que esteja agradando. Falar de vestuário um pouco. Guar3, Guararapes, né, um ativo que já fez parte da carteira Top Traders. Ela trabalhou com um pouco mais de 1,30, 1,20, 1,40 de volatilidade histórica durante muito tempo. Era um ativo extremamente calmo, né? Hoje a volatilidade histórica é 12,48, que é comum a muitos ativos, né? Fez um topo, fundo topo, um pivô de baixa aqui, acionou através de um gap de fuga atípico. E nesse momento a ação indica fundo duplo, então uma situação favorável à compra. Eu acho que seria possível interpretar esse movimento como sendo um triângulo descendente. Por quê? Porque nós temos os fundos aqui e acho que deve romper e tal. Eu acho que o mercado ele tem hoje vários ativos, não são todos, mas muitos ativos, configurações interessantes. Nós temos Hering também, que tem uma volatilidade histórica de 11,20. Aqui foi aquele padrão do pirata que empurra o camarada da ponte, né? Da prancha, tudo calmo, pá. Só que já tinha feito um ombro, cabeça a ombro, indicando um movimento manjado aqui. Hoje, pessoal, é um movimento de provável recuperação. Eu vejo o ativo formando um triângulo simétrico. Algumas ações de maneira mais célere, outras de algum modo atrasadas. Mas todas elas com figuras parecidas, assim, de contração, prestes a romper ou já materializando a ideia, né? Então, Hering, falamos de Hering e de Guararapes. Falar de Renner, né? Vestuário. Shoppings fechados, tal, então as ações caíram muito. Por exemplo, o Renner caiu de 60, ela chegou a bater R$26, quer dizer, caiu mais de 50%. Fez um movimento de recuperação, recuou respeitando, né, de longe o fundo anterior, nem chegou a colocá-lo em xeque. É um movimento comum a muitos ativos nesse momento. Perfeito? Inclusive o Ibov. Só que alguns já romperam, outros não. Aqui eu acho que eu pegaria algo mais ou menos assim. Faria sentido? Né? Então, por exemplo, um fechamento acima dessa linha do triângulo e da média de 21 seria um setup. Mas o camarada que arrisca, ele já compra aqui embaixo no rompimento falso de 30,62. Então, um recuo para fechar o gap até os 35 seria um sinal, ou o próprio rompimento da média de 21 e desse triângulo. Perfeito? Aí nós temos o BOVA11. Subindo 1,61, nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido acionado. A neckline está aqui. Temos um gap, talvez de fuga.
O 75,96 é o ponto-chave. Ontem chegou a ser rompido no intraday, bateu 77. Então esse ponto, a média de 21 e a máxima de ontem são as barreiras a serem vencidas, mas eu vejo essa recuperação de hoje com bons olhos, né? Então, digamos assim que o candle de ontem ele não surtiu um efeito nefasto esperado, mas assim, o fechamento da semana falará muito alto. Então nós temos aqui também um fundo duplo, triângulo rompido, a média de 21 posta colocou pressão ontem juntamente com 78.850, ou seja, 78.850 que é a máxima do repique de março. A máxima de ontem, a 79.855, assim como a média de 21 são as barreiras a serem rompidas e eu acho que serão rompidas até o final da semana. E aí, por fim, temos o mini índice, né? Uma alta importante, nós temos um triângulo riscado em azul rompido, um outro, né, que é formado por essa linha inferior, a mesma do triângulo maior, juntamente com essa linha em roxo mais forte rompido, média de 21 apontando para cima. Ontem tivemos uma estrela cadente, só que o movimento é limitado devido à amplitude, né, um movimento curto. A máxima de anteontem foi 75.370. Ontem chegou a trabalhar 76.070, hoje 76.115. Então existe um gap aqui, quem sabe um gap de fuga. Perfeito? Então, quais são os pontos chaves da vez? A média de 21 que já está sendo rompida, 78.850, 79.985. Para finalizarmos, pessoal, vejam a importância desse topo, 78.850. Ele gerou uma correção até 67.710, então não é brinquedo não, como diria aquela personagem da novela. Então, na primeira batida houve um rompimento falso, então aqui passou um cenário de desesperança para alguns comprados atrasados e tal, fez uma pinça. Aqui poderia ter sido utilizada a técnica do pêndulo, mas o difícil é materializar. Por quê? Poxa, subiu, você vende aqui na pinça para tentar comprar onde? Nessa região do gap, desse topo. E hoje respeitou, marcou um fundo duplo. Qual que é o eixo? 77.765, está rompendo agora. Então, rompimento desse eixo projeta no mínimo um teste de 79.415. Se consolidar, de fato, trabalhar sem bater e voltar acima desse eixo, as médias estão cruzadas para cima, eu acho que o fará. Perfeito? Então é isso, convido novamente a entrarem no site toptraders.com.br, coloca nome e e-mail, fica sabendo de curso gratuito, semana do trader, do informe cenário, fica sabendo de uma série de coisas. Se você entrar no nosso canal aqui do YouTube, né? Seja bem-vindo à Bolsa de Treinamento gratuito com qualidade digital de som e imagem. E ainda na descrição dos vídeos tem o nosso canal do Telegram, que eu alimento todos os dias com muito prazer e satisfação, uma comunicação por voz com vocês que aqui me ouvem. Saúde e paz a todos, um ótimo pregão, pessoal. Valeu!